Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui mais uma vez para fazer o resuminho do último dia da ISQA, né? A gente já fez o resumo do dia 1, do dia 2. Tivemos a breve conferência também, né? A gente fez o resumo, que foi no domingo. E esse último dia foi, assim, simplesmente fantástico, né? Os grandes nomes da segurança do paciente presentes, né? Com destaque aí para o Charles Vincent e para o René Amalberti. Quem estuda um pouquinho dos trabalhos de segurança do paciente sabe que eles são os papas, né, no assunto. Então, nossa, foi demais, né? Vê-los de pertinho foi realmente interessante. Bom, o foco do dia foi o Charles Vincent falando sobre o quanto nós ainda estamos atrasados na questão da segurança do paciente, né? Ele lembrou um histórico aí de que há 20 anos a gente começou esse movimento. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então, há 20 anos a gente começou o movimento de segurança do paciente, né? Criamos aí as primeiras estratégias, o reporte, né? A notificação de incidentes e eventos adversos. A gente foi crescendo nesse movimento, foram começando a ser criados, né, intervenções, pacotes de intervenções, checklists, né, como o checklist da OMS, campanhas, como a campanha de lavagem das mãos, que é uma campanha mundial. Enfim, várias e várias estratégias foram sendo aprimoradas. Mas, assim, o resumo que a gente tem hoje, né? Qual é o status da segurança do paciente, segundo Charles Vincent, que é um psicólogo famosíssimo aí de Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra. A foto que ele tira é que a gente avançou muito pouco, né? A gente ainda vem avançando muito pouco. Primeiro, né, não dando tanta ênfase para as intervenções que a gente já sabe que são efetivas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do checklist de segurança cirúrgica, a gente já tem 1000 trabalhos falando, né, que isso funciona, que isso previne óbitos, que isso previne eventos adversos, e ainda a gente tem hospitais, né, que se dão ao luxo de não utilizar essas intervenções. Então, várias intervenções muito conhecidas e já sabidas, né, que funcionam, a gente está ainda subutilizando, né? Então, a gente tem que, obviamente, se esforçar para fazer uso dessas intervenções todas. Agora, o que chama atenção bastante, né, o que o Charles Vincent pontuou bastante, é a questão de que hoje a segurança do paciente está desvinculada do gerenciamento de riscos e que o gerenciamento de riscos ele precisa ser feito em todo o fluxo do paciente. Não adianta a gente fazer gerenciamento de risco, vou fazer gerenciamento de riscos do centro cirúrgico, né, apenas. Não, eu tenho que fazer o gerenciamento de riscos do fluxo do paciente. Então, eu posso ter riscos ali desde a fase ambulatorial dessa consulta pré-cirúrgica, na fase da consulta pré-anestésica, eu posso ter falhas no agendamento, na requisição de uma bolsa de sangue, enfim, a gente precisa mudar o contexto e efetivamente começar a gerenciar o risco, identificar riscos em todas as etapas do fluxo desse paciente. Ele foi bem incisivo quanto a isso. A gente não pode esquecer também, segundo ele, das fases desse gerenciamento de risco. Então, não adianta só eu identificar esse monte de riscos, né, colocar num mapa de riscos e deixar lá quieto. O que eu estou fazendo proativamente junto a tudo isso que eu identifiquei? Então, ele fala muito da gente ter respostas prontas para o risco. Ele citou, por exemplo, o Jorge relembra aí, né, no agendamento de exames, no agendamento de cirurgia, sempre a gente tem problemas, né? Agendou a cirurgia, mas não tinha o material especial que o paciente ia precisar, né? Eu, pessoalmente, já passei por quando eu era uma profissional assistencial, né, trabalhava em hospital, eu já passei por um momento em que o paciente estava aberto e não tinha o material que o cirurgião tinha pedido. Então, assim, são coisas muito sérias que acontecem no dia a dia, não só no centro cirúrgico, mas, enfim, né, em todos os fluxos assistenciais do paciente. Mas o que o Charles Vincent pontuou bastante é que nessa questão do gerenciamento de riscos, a gente não está tendo respostas para a contenção dos riscos. Então, ele coloca, por exemplo, na aviação, né, quando, né, a gente tem ali os aviões prontos para decolar, se tem alguma intempérie relacionada ao clima, né, tá uma chuva muito forte, ou para decolar, ou para pousar, enfim, eles têm estratégias já muito bem definidas. Então, por exemplo, o avião, nessa condição, ele não vai decolar.
Ou o avião nessa condição, dessa intempérie climática, ele não vai pousar neste aeroporto, ele vai pousar num outro aeroporto, né? Então, essas questões da gente ter a contingência muito próxima, né? As ações de mitigação, as ações de correção desse risco, elas têm que estar definidas na saúde. E ele cita que elas não estão, né? A gente só está mapeando e não está fazendo nada com esse gerenciamento de riscos. E, na verdade, isso, né, é uma crítica já antiga. Inclusive, quem me conhece e sabe que eu sou amante aí de gerenciamento de riscos, né? Foi tema aí até da minha tese de MBA. O foco é esse, né? Não adianta ficar mapeando. Mapear é importante? Claro que é importante. Mas o que a gente está fazendo com tudo isso, com toda essa informação? Então, informação ela tem que virar comunicação, ela tem que virar bagagem para que os profissionais de saúde tomem conta de tudo isso, ok? E a segunda grande pessoa que foi também a estrela da noite, né? Os dois deram as palestras juntos, né? Na mesma plenária. Foi o René Amalbert, né? O René Amalbert, ele é da metodologia de acreditação francesa. A Tatiana coloca aqui, né? O que percebo, Tatiane, é que as barreiras ainda são muito focadas em pessoas. É isso mesmo, Tati. O foco é sempre treinamento. Tivemos o erro, tivemos, sei lá, troca do paciente na cirurgia, alguém errou, foi o funcionário que errou. E não é só isso. O que estava errado no processo? Né? Por que o processo era tão frágil que permitiu que o paciente, né, tivesse essa vulnerabilidade, que permitiu que o funcionário, o colaborador, passasse por isso, passasse por essa barreira tranquilamente. Então, o quão efetivas estão sendo as nossas barreiras é a pergunta, né? Fabiola, é de São Luís, Maranhão, seja bem-vinda, Fabiola. Márcia Chagas, olá, Márcia, tudo bom? Então, é isso. E o René finalizou a palestra, né? Então, ele deu um fechamento nessa questão do gerenciamento de riscos também, mas enfatizou mais uma vez, assim como já era tema de outras palestras que eu assisti aí ao longo dos 4 dias de ISQA, ele enfatizou a questão da importância da gente estar se unindo, né, para falar de envelhecimento populacional. Falar de envelhecimento populacional no microsistema, então, dentro da nossa organização, dentro da nossa operadora, enfim, né, dentro do nosso município, da nossa comunidade, o quanto a gente está se preparando para isso, né, nas questões de recursos, na questão de especialização de pessoas. Então, precisaremos de mais geriatras daqui a um tempo? Precisaremos de mais enfermeiros especializados no atendimento do idoso? Precisaremos de mais farmacêuticos que saibam analisar uma prescrição com polifarmácia, que é a característica do idoso, né, que saiba analisar clinicamente as questões aí, né, de insuficiência renal, tão específicas do idoso também. Né? Então, o quanto a gente está se preparando como microsistema para esse envelhecimento populacional, é a pergunta que não quer calar, e o quanto vocês estão também né, pensando nisso já. E ele fala, se a gente não começar a pensar nisso já, a gente vai ter problemas muito sérios, porque os sistemas de saúde do mundo inteiro não estão preparados para esse envelhecimento, salvo alguns países que já estão se movimentando, por exemplo, o Japão. Né? O Japão teve várias palestras falando do contexto do envelhecimento populacional e tudo que eles estão fazendo para que isso seja modificado. Né? Então, a queda do número de pessoas em idade produtiva no Japão é absurda. Né? Eles estimam aí que em poucos anos o número de idosos, né, acima de 75 anos vai dobrar. Né? E o quanto esses adultos em idade produtiva vão conseguir suportar economicamente esses idosos que estão aí chegando para usar o sistema de saúde, usar um sistema que vai se tornar caro. Né? Então, mas eles já estão se preparando, né? Como bons japoneses e bons asiáticos que são, eles estão se preparando desde já. Agora, nós ocidentais não estamos nos preparando nem no nosso microsistema, na nossa comunidade, no nosso hospital e muito menos em ações governamentais maiores. O Amalbert, que é um estudioso aí fantástico, tem dezenas de trabalhos publicados, ou até centenas, ele fala, se a gente começar a mudar as coisas agora, a pensar no envelhecimento populacional agora, a gente vai ter pelo menos aí 20 anos de
atividades, estratégias a serem colocadas em pauta para conter o que a gente precisa conter. Se a gente começar agora. Mas ele fala que mesmo começando agora, o prazo para adaptação do sistema é de 40 anos. Então, a gente já está atrasado, né? A gente já está atrasado no contexto do envelhecimento populacional. Então, aí, coisas para a gente pensar, coisas que a gente efetivamente vai deixando rolar, né? Vai deixando para depois, porque esse depois nunca chega, mas ele vai chegar, né? E a gente pode não estar preparado para isso. E ele fala no contexto macro, né? O quanto, por exemplo, os governos estão preparados para estruturação de hóspices, né? Para estruturação de casas de repouso. Onde é que esses idosos vão ficar, né? Daqui a um tempo. Então, é tudo isso. Trouxe também aqui para vocês o Call for Papers. Não sei se dá para ver. Desculpa. Live também tem espirro no meio. Esse aqui é o pôster dos papers que a gente vai, obviamente, né, tá estimulando vocês a fazerem para Londres. Então, a próxima ISCO vai ser em Londres em 2017. Depois eu vou postar as informações, tem aqui os temas que serão abordados. Então, é de 1 a 4 de outubro em Londres. Então, quem puder ir, né? Sei que não é uma viagem tão baratinha assim, é uma viagem cara, mas é um pouco mais barata que ir para o Japão. Então, a gente vai estar estimulando, obviamente, para quem é cliente do IBS, a gente sempre vai dar estímulos adicionais. Então, quem já é cliente sabe que a gente ajuda na estruturação do texto, a gente ajuda em ideias, né? Até porque a gente conhece vocês aí um pouco mais. E ajudando o que for preciso, para levar o pôster se for preciso. A gente sempre é estimulando que vocês façam produções científicas, né? A gente levou aí três pôsteres muito bacanas para escolher esse ano no Japão. Então, a gente espera que vocês possam participar ainda mais, tá bom? Bom, basicamente foi isso. Eu diria que se fosse para resumir a ISCO aí, né, em 2 palavras, quais foram os grandes temas. Obviamente, segurança do paciente, como não é de se estranhar, e envelhecimento populacional. Então, o Charles Vincent e o Amalbert fecharam a noite, né, fecharam o dia, desculpa, abordando efetivamente um pouco de tudo aquilo que foram palestras ao longo dos 4 dias. Eu sei que a imagem ficou invertida, Jorge, porque o Facebook Live, ele usa a câmera frontal, né, do celular. Então, mas depois a gente vai postar no Facebook as informações, tá bom? Isso aqui, os papers ficam abertos de 19 de outubro, então já estão abertos hoje, até 15 de fevereiro. Então, tem bastante tempo aí para quem quiser mandar trabalhos, né? Tem bastante tempo para vocês pensarem, estruturarem os assuntos, tá bom? E lembrando que, então, a ISCO do ano que vem é de 1 a 4 de outubro, tá bom? É isso aí, gente. Então, passei aqui mais para dar o feedback para vocês, né? Lembrando que eu falei que eu iria dar esse feedback de todos os dias. Já voltei do Japão. Eu acabei de chegar agora há pouco do aeroporto, então tô cansada. Mas passei aqui rapidinho para que vocês soubessem tudo aquilo que foi tema aí do último dia. E a gente também, eu acabei não falando aqui, mas tiveram várias palestras sobre educação para a segurança do paciente. Então, principalmente falando de EAD, né, a importância do EAD hoje no contexto da educação para adultos em segurança do paciente. Então, várias dicas aí que a gente também vai estar colocando nas nossas estratégias de ensino à distância para os próximos cursos, né? Para quem ainda não se matriculou, a matrícula para o nosso primeiro treinamento online sobre fundamentos da acreditação está aberta no nosso Facebook. Então, entrem lá no link, que se cadastrem, recebam o e-book e participem dos webinários que a gente vai fazer, sempre aí com discussões maravilhosas, porque a gente sempre traz muita informação científica para a gente estar discutindo juntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença mais uma vez e a gente se vê, então, nos próximos episódios, tá bom? Tchau, tchau, gente!